Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo, eu sou o professor Marcelo Rosa de Rezende e eu vou apresentar para vocês a disciplina de Concepção e Estrutura das Organizações Contemporâneas. Nesse momento nós vamos tratar sobre a unidade 1, a unidade introdutória dos primeiros conceitos. A nossa ideia aqui é apresentar para vocês por que as organizações existem, como elas são concebidas, da onde surgem as organizações, qual é a necessidade dessas organizações. E mais do que isso, no fundo elas existem por quê? E definindo o porquê da existência delas, a gente vai conversar sobre como elas se estruturam para chegar nesse objetivo, certo? Então, a gente tem, de um ponto de vista totalmente econômico, se a gente pegar pela economia, desde o Adam Smith, desde a sua obra da Teoria e Riqueza das Nações, a gente encontra que o objetivo de uma empresa é o lucro. Agora, o lucro, de um ponto de vista econômico, é interessante, mas se a gente ampliar esse conceito, não são todas as organizações que visam lucro, certo? A gente tem que pensar de uma maneira mais ampla. Uma igreja não visa lucro, um hospital público não visa lucro, uma escola pública não visa lucro. Então, apesar da teoria da firma, que decorre desses conceitos econômicos do lucro, ser muito interessante do ponto de vista contábil para definir empresa, a gente tem que ir mais fundo para achar por que existem as organizações, o que são, na verdade, as organizações. A gente encontra, então, uma definição de Daft, um autor contemporâneo, mais da nossa época, ele vai dizer que as organizações têm algumas características, 4 características que eu gostaria de apresentar para vocês aqui no slide. Então, quais são essas características das organizações? As organizações são entidades sociais. Entidades sociais quer dizer que envolve pessoas, são formadas por seres humanos. Esses seres humanos têm características, têm personalidades, têm relações entre eles, e isso impacta fortemente como uma empresa vai atuar e a sua estrutura. No início das primeiras empresas, não se era levado isso muito em conta. Essa é até uma crítica que se faz às primeiras estruturas organizacionais, esqueciam-se das pessoas. As organizações também têm metas, elas são dirigidas por metas. Ser dirigida por meta quer dizer que ela tem que chegar em algum local, ela tem algum objetivo. O objetivo da cura, no caso do hospital, o objetivo do ensino, no caso da escola, o objetivo no lucro, no caso de uma empresa, mas elas têm alguma meta. Outra característica que a gente pode observar olhando aqui o slide é que elas são desenhadas como sistemas de atividades deliberadamente estruturados e coordenados. Ou seja, elas têm uma estrutura e uma coordenação. Não é algo independente e solto no espaço. E as organizações, para a gente finalizar, a quarta característica, são ligadas ao ambiente externo. Elas interagem com o ambiente. Esse conceito é mais recente. A gente vai ver que nas primeiras empresas praticamente se ignorava o ambiente externo. O ambiente externo começa a ser incorporado nas teorias de Bertalanffy, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá certo? Então, repassando, a nossa disciplina, o objetivo dessa disciplina vai ser abordar os principais modelos de estruturas organizacionais já estabelecidos, sejam eles tradicionais, emergentes. Vamos, durante o nosso curso, abordar novas perspectivas e dentro de todo esse conceito, a gente vai trazer para vocês conceitos básicos do empreendedorismo. Porque a gente percebe que o empreendedor, a pessoa empreendedora, as ações empreendedoras estão muito ligadas à ação das empresas. Em algumas empresas, especialmente nas micro e pequenas empresas, faz mais sentido a gente entender a empresa pelo ponto de vista do empreendedorismo, da ação do seu principal empreendedor, o seu principal dirigente, do que de uma estrutura de uma empresa muito grande. Certo? Vamos agora falar sobre a necessidade de uma organização. Para que existe uma organização? Qual que é a função dela? Ela atende a alguma necessidade social. Como a gente falou, uma organização pode ser um hospital, uma igreja, uma escola, uma empresa de qualquer porte, um órgão público, um sindicato. Tudo isso é uma organização. Na área de negócios, a empresa uma organização é uma empresa que busca lucro. Então, quando a gente fala em capitalismo, sistema capitalista, empresa privada, ela é
dentro do sistema de negócios, uma organização que visa lucro, certo? Então é diferente de um hospital municipal, de uma delegacia, de um fórum, de uma escola pública, que ela não tem um objetivo de trazer lucro, a não ser que a gente considere um lucro social, por exemplo, benefício para a sociedade de ensino, benefício do tratamento hospitalar, isso tudo pode ser entendido como um lucro social, mas não lucro contábil clássico. Existem outras organizações não governamentais, por exemplo, que também não visam lucro, mas elas buscam prestar alguma ação social, como, por exemplo, auxiliar crianças carentes, auxiliar, recolher animais abandonados, animais de estimação, prestar algum auxílio de recolocação profissional. Então, são organizações não governamentais. Tá? Elas não devem ser consideradas como empresas, podem ser consideradas como uma organização também sem finais de lucro. A gente tem uma amplitude tão grande dessas organizações no nosso dia atual, né, nos tempos atuais. A gente tem organizações em tantos setores que é impossível a gente imaginar a nossa vida sem considerar as organizações. Para a gente começar a entrar agora na parte organizacional, na parte realmente da estrutura, nós vamos partir do princípio, das primeiras teorias. Elas ainda são importantes, obviamente elas perderam um pouco Obviamente, elas perderam um pouco a sua validade de momento, porque são teorias da virada do século passado, a gente está falando de 1800 para 1900, mas elas ainda são muito fortes e muito presentes. A gente vai ver características nelas que perduram até hoje. Então, nós estamos falando da visão clássica, são as teorias clássicas de estrutura organizacional. Se vocês olharem o slide, a gente vai ver 3 escolas. A escola da administração científica, capitaneada por um grande autor chamado Frederick Taylor. Tá? Taylor é o pai da administração científica. O segundo nome que aparece é de Henri Fayol. Henri Fayol é um francês e ele é o pai da teoria clássica ou a teoria do processo administrativo. E o terceiro autor é um alemão, Max Weber. Weber é o pai da teoria da burocracia. É uma burocracia não com os termos pejorativos que nós temos no dia de hoje. Quando a gente fala atualmente em burocracia, você já imagina alguma coisa lenta, devagar, muitos papéis. Quando Weber estudou as organizações e falou da teoria da burocracia, ele não entrou por esse lado. Isso é uma disfunção da burocracia, a gente já volta nesse assunto. Então vamos começar pelo Taylor, tá? O pai da administração científica. O Taylor realmente, ele não deixou uma teoria de estrutura organizacional, mas o Taylor deixou um método de administração científica. A gente tem que entender um pouco a administração científica vendo a vida do Taylor. O Taylor foi uma pessoa, foi um engenheiro que trabalhou no chão de fábrica. Ele foi observar o trabalho. E o Taylor ele pegou uma época da vida dele da virada do século de 1899 para 1900, comecinho do século 1900 até 1910. E o Taylor ele estudou o trabalho e ele chegou às seguintes conclusões. Você consegue, estudando qualquer atividade, ver a melhor maneira de realizá-la, dividindo ela em fragmentos menores. Montar um carro pode ser difícil, mas apertar um parafuso não. Então, eu estudo a atividade até chegar na menor tarefa e essa tarefa cada um pode fazer. Os conceitos de Taylor são tão fundamentais, tão importantes, que muita gente diz que o crescimento da indústria americana no século XX é fruto do trabalho de Taylor. Taylor e a administração científica têm algumas limitações. Por exemplo, é uma visão muito mecanicista, a pessoa fica focada, na verdade não é nem focada, a pessoa fica limitada a uma tarefa, apenas apertar um parafuso, só que o problema de Taylor, ou a vantagem, é que isso funciona. Para iniciar uma empresa, essa divisão de tarefas, ela acaba funcionando. Outro autor clássico é Fayol. Fayol, a gente vai voltar nele daqui a pouco, ele foi o primeiro a entender a empresa como sistemas. Então, o que o Fayol fez? Vamos dar uma olhada nesse slide aqui. O Fayol,
Na teoria dele, ele diz que a empresa tem funções básicas. Tem funções administrativas, que são as funções que capitaneiam todas as demais, mas as empresas têm funções técnicas, funções financeiras, funções comerciais, funções de segurança e funções contábeis. Notem que a gente já começa a perceber a empresa parecida com uma estrutura moderna. Ele já divide a empresa em setores, ele já divide em linha de hierarquia. A função administrativa teria a obrigação, a responsabilidade de coordenar todas as demais. Fayol era um francês, tá? Ele foi um engenheiro de Minas, ele cuidou de Minas e ele estudou a empresa do ponto de vista de cima para baixo, do dirigente. O outro autor que a gente está comentando é o Weber. O Weber, ele é um autor clássico, ele era um sociólogo, advogado, um grande intelectual alemão, e ele, ao estudar as empresas, ele percebeu, ele disse que a empresa ideal teria que ter algumas características. Divisão clara de responsabilidades. Trabalhar pelo mérito, a pessoa deveria ser avaliada pela capacidade de trabalho. As funções deveriam ser bem definidas. Isso deveria estar escrito e registrado. Toda a comunicação da empresa deveria ser registrada. E o princípio da autoridade. Para contrapartida da autoridade exige o respeito, a responsabilidade, ou seja, alguém tem autoridade e a autoridade não é da pessoa, é do cargo. Ao assumir um cargo, a pessoa assumindo aquele cargo, tem a responsabilidade de desempenhar aquele cargo. Então o Weber tem uma pegada bem alemã, germânica nessa história, é a teoria da burocracia. As disfunções da burocracia são justamente tudo deve ser feito no papel. Só faço aquilo que está escrito. Um papel, ou 2 papéis, ou 3 papéis para tudo que vai se fazer na empresa. Essa é uma disfunção, é o exagero da burocracia que acabou ficando sinônimo de empresas burocratizadas que a gente tem hoje em dia. Mas na concepção original do Weber, não era essa a ideia dele. Era a ideia de eficiência organizacional. Indo na linha do Fayol, a gente vai encontrar, então, tipos de organização da empresa. A gente falou de Taylor, falou de Weber e falou de Fayol. As empresas precisam se estruturar. Então, quais são essas estruturas funcionais? Vamos dar uma olhada em algumas estruturas. A primeira que eu gostaria que vocês olhassem aqui agora é a estrutura de organização linear. Como organizar a empresa? É a mais clássica e tradicional. A gente tem um presidente, ou um cargo, né? Pode ser presidente, pode ser CEO, aí depende, mas você tem um cargo e as pessoas respondem para esse cargo, que respondem para as pessoas que respondem para esse cargo. É uma hierarquia, é uma estrutura muito baseada nas Forças Armadas, tá? Que serviram de inspiração para as primeiras teorias organizacionais. Então você tem um presidente que manda num diretor comercial, que manda num gerente de vendas. Agora, esse gerente de vendas não conversa com o gerente de finanças, porque o gerente de finanças responde para o diretor administrativo, que ele responde para o presidente. Se o diretor comercial precisar conversar com o diretor administrativo, ele passa pelo presidente. Essa é uma organização linear. Ela tem algumas vantagens, claramente cada um tem sua função, claramente cada um tem o seu cargo, mas ela não conversa na base. E nas organizações lineares clássicas, nem se deseja, nem é muito interessante, ou seja, não é nem muito bem visto quem fica fugindo dessa hierarquia. Outro tipo de organização, de estrutura, é a organização funcional. Essa organização funcional, ela já começa a atribuir funções para a empresa. Além da questão linear, ou seja, de qual cargo, a função, a competência, o expertise técnico passa a ser importante. Se a gente olhar o slide, a gente vai ver que nós temos uma gerência de fábrica, temos um supervisor de planejamento, temos um responsável por materiais e custos, mas o expertise dele faz com que ele interaja com as demais áreas ou demais funcionários. Então, uma pessoa da qualidade, por exemplo, ele pode conversar com alguém da área de materiais quando o assunto é qualidade. O responsável pela manutenção vai conversar com alguém da qualidade e tem uma interação. Então, ela começa a dar uma flexibilizada. Então, você tem por funções. A pessoa de manutenção, ele interage com outras áreas, porque naquele momento precisa-se da expertise de manutenção. Outra organização já mais moderna é a organização de linha e assessoria.
Se a gente for olhar agora aqui no slide, a gente vai ver que essa organização combina a questão de funções e expertise e combina a parte linear. Você tem, por exemplo, departamentos como auditoria, qualidade, que interagem dando consultoria, digamos que atuam quase como nos bastidores para os departamentos. Então, hoje em dia, a gente tem departamentos em algumas empresas que chamam de compliance. Tudo que é feito na empresa, esse compliance, o pessoal de compliance verifica se está dentro com as normas. O departamento de qualidade. Essa organização é mais moderna, ela é mais encontrada nos dias de hoje. Esses tipos de organização, a gente, começando a ir agora para a parte final já da nossa apresentação, elas têm algumas características importantes. Elas têm cargos definidos, elas têm divisões de tarefas, porém, elas foram idealizadas muito na época da teoria clássica. E como a gente viu, a teoria clássica tem alguns problemas. Ela é estanque. Cada um pensa apenas no seu quadrado, digamos assim, na sua área. Outro problema da teoria clássica é que ela foi desenvolvida num período onde o mundo era diferente, não era tão comunicativo e as empresas elas produziam alguma coisa e basicamente tinham um mercado garantido. Elas quase não interagiam com o mercado. Uma das características dessa época, tá, da teoria clássica, uma empresa, é a Ford, quando o Henry Ford disse uma seguinte frase: as pessoas podem comprar qualquer carro na minha empresa desde que ele seja preto. Ele não estava preocupado com o desejo do consumidor. Então as empresas não interagiam. Essa interação com o ambiente começa a aparecer após as teorias de um biólogo, por incrível que pareça. Ele fez as teorias de sistemas, que na década de 50, ele fez a teoria dele em 37, mas na década de 50 começaram a ser incorporados pelas empresas. As empresas são sistemas abertos, elas fazem parte de um ambiente. Ao fazer parte de um ambiente, elas precisam reagir, interagir, elas precisam se manter competitivas, se adaptar. Então começa a interação. Se o meu cliente quer um carro branco, quer um carro vermelho, a empresa deve se adaptar ao desejo do mercado, coisas que não eram muito levadas em conta no começo da teoria clássica. Isso torna as empresas adaptáveis e competitivas. Estudos mais recentes mostram, tá, que essas empresas podem até ser classificadas em dois grandes ambientes organizacionais. Nós temos empresas classificadas segundo Burns e Stalker no modelo mecanicista, que tem como característica, se a gente for olhar o slide, organizações hierarquizadas, burocratizadas, especializadas, adequadas a ambientes estáveis, e o modelo orgânico. São organizações flexíveis, com redefinição contínua de tarefas, organograma dispensável, adequadas a ambientes instáveis. Burns e Stalker estudaram várias empresas e eles classificaram nesses dois tipos de modelo. E a gente encontra facilmente. Por exemplo, Forças Armadas tem um claro modelo mecanicista, hierarquizado, burocratizado, especializado. Essas empresas de software, desenvolvimento de software, elas têm um modelo orgânico, elas têm que ser flexíveis, têm que ter redefinição contínua de tarefa, não tem necessariamente um organograma. Então são modelos atualmente que permeiam o ambiente organizacional. E para a gente fechar, uma ressalva. Nem todos os modelos de estrutura organizacional funcionam para pequena e microempresa. Quando a gente fala de micro e pequena empresa, na verdade, a gente tem uma especificidade de gestão que a gente tem que levar muito mais em consideração as características específicas dessas empresas, um lado empreendedor, aonde elas atuam num ambiente de alta restrição de recursos. Se a gente for olhar o slide agora, a gente vai ver que elas trabalham com alta restrição de recursos. Nessas empresas, a preponderância do seu principal dirigente, que é um faz-tudo, que ele cuida de absolutamente todos os papéis da empresa, todas as funções, é mais importante que uma estrutura organizacional definida. Além do que é uma empresa vulnerável no seu ambiente de negócios. Tá? Mudou um pouco o ambiente, muda totalmente a empresa. Então, teorias de estrutura organizacionais clássicas às vezes não são muito adaptáveis na gestão de micro e pequenas empresas. Pessoal, era isso da unidade 1 que a gente tinha para falar. Tá?
Até a próxima.